Boa noite a todos. O evangelho que caiu aqui para mim é que a vossa mão esquerda não saiba que a mão direita. Beneficência exclusiva. Pode-se aceitar a beneficência quando ela é exclusiva entre as pessoas que têm a mesma opinião, a mesma crença ou o mesmo partido. Não. Portanto, é o espírito de seita e de partido que, antes de tudo, devemos abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão só vê os semelhantes como seus irmãos, e antes de prestar socorro, aquele que está necessitado não pergunta qual a sua crença, nem a sua opinião, seja sobre o que for. Por acaso esse cristão seguiria o preceito de Jesus Cristo, que nos recomenda amar até o mesmo os inimigos? Se repelisse um infeliz por ter uma crença diferente da sua, que socorra, portanto, sem lhe pedir satisfação à consciência. Pois se ele for um inimigo da religião, esse será o meio de fazer com que ele a ame. Repelindo-o, só conseguiria que ele o odiasse. Graças a Deus, né? Graças a Deus. É São Luís, Paris, 1860. Com essas palavras, né, a gente tem a compreensão que seja quem for que chega até nós, né, em distinção de qualquer religião, que a gente possa estender a mão e sem preconceito, né? Esse momento que nós estamos passando, né, mesmo com as dores, não consegue enxergar o que a outra pessoa necessita. Então, que nós possamos ter essa compreensão e essa humildade, né, pelas dores, pelas fraquezas, né, da outra pessoa, e que a gente possa, com isso, refletir, né, porque nós também temos as nossas fraquezas e as nossas dificuldades. Então, através do que hoje o nosso irmão Edivaldo vai falar sobre a caridade, e a caridade também vem porque quando a gente também estende uma mão, né, independente de que religião, do que momento que a pessoa, de que crença, de que partido, de que ponto social aquela pessoa está. Então, que abramos nossos corações para isso, né? Independente do que as pessoas pensam uns dos outros. Uma boa palestra de Valdo, que os espíritos amigos estejam ao seu lado, iluminando nós essa noite e abrindo nossos corações. Boa noite a todos. Essa dinâmica dessa minha palestra hoje... Edivaldo, só um instante, Edivaldo. Vamos fazer o Pai Nosso, tá? Porque sim, a gente... isso é praxe nossa do grupo. Bom, vamos agradecer a Deus primeiro, né? Por esse Pai Nosso, orando por todos nós, encarnados e desencarnados, pelos nossos irmãos que aqui se encontram nesse momento, os irmãos que não podem estar presentes, e Jesus possa abençoar e fortalecer a todos. Pai nosso, que estás no céu,
Pai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis mas livrai-nos de todo mal. Bom, agora uma palavra do nosso irmão Evaldo. Fique à vontade, Evaldo. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar da dinâmica da caridade segundo o apóstolo Paulo. Muitas pessoas às vezes falam assim: caridade é um dom ou a gente adquire? Caridade a gente constrói ou a gente nasce com ela? Eu vou colocar um vídeo pequeno aqui para que a gente possa entender um pouquinho o que o apóstolo Paulo quis dizer com isto. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tinge. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não zanga com a injustiça, mas franca com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor.
Agora só vai abrir o seu áudio, seu Edivaldo. Isso. Agora só abre o seu áudio. Isso. Agora todos estão me ouvindo, né? Então, o que eu estava querendo dizer, que essas palavras que ele disse, o amor é o maior de todos, a gente pode dizer que substitui ela por compaixão, empatia. A gente pode substituir ela por vários outros sentimentos. Eu sempre costumo dizer que a maioria de nós, a gente consegue usar somente 5% desse dom que Deus nos dá. Quando eu falo dom, é porque algumas pessoas, eles acham que tem que nascer com ele. Mas o dom da caridade é quando a gente começa a compreender. E eu vou explicar, palavras a palavras, de todo esse trecho desse vídeo e de que Paulo diz para nós. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como um sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quando se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montanhas e não tiver caridade, eu sou nada. O que ele está querendo dizer que é isso? Que não adianta a gente ter somente a aparência, mas não ter aquela vontade de fazer a caridade, sem olhar a quem, mas compreender. Porque quando a gente diz caridade, a gente sempre tem que ser desprendida. Porque quando você faz a caridade a alguém, mas espera aquilo em troca, com certeza a gente não consegue. Eu vou questionar a todos, mas não precisam responder. O que é caridade? Muitas pessoas pensam que seria dar esmola, levarmos comida aos necessitados, comprarmos uma rifa beneficente. Fazer isso nos daria consciência tranquila de dever cumprido. Isto não é caridade, quando a gente faz por dever, por fazer e achar que eu tenho que fazer isto, porque senão eu não vou para o céu, Deus não vai me ajudar. Quando a gente pensa dessa forma, a gente não consegue dar o amor ao próximo desprendido. Gostaria que todos vocês, ao ouvir esse comentário, refletissem sobre o posicionamento frente à sua vida. Eu quero que vocês pensem, será que vocês estão agindo como a frase acima? Ou será que vocês estão agindo com caridade? Paulo, nessa passagem, mostra aos cristãos de Corinto que a caridade é algo muito mais profundo e importante do que apenas darmos as sobras aos carentes. Embora isso também seja uma maneira da gente ajudar o próximo. Nessa outra passagem, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse a caridade, seria como um metal seco que soa como um sino que tine. Nessa hora, o que vocês conseguem entender por essas palavras de Paulo? Um tino que soa seco. É a mesma coisa de uma planta estéril, que ela não dá frutos, que não dá a beleza. Então, não adianta a gente ser dessa forma, falar em línguas, mas não ter esse dom. Esse trecho é um alerta a todos que são oradores como nós, seja espírita, católico, evangélico, umbandista, ou de qualquer outro tipo de religião. De nada adianta ser belo nas palavras e ser pobre de ação. O exemplo de mudança íntima, de luta constante contra imperfeições, deve fazer parte de todos nós. Então, todos nós que somos cristãos, devemos ter essa mudança íntima. Muitos querem ajudar o próximo, muitos querem fazer algo, mas não sabem como fazer, porque não muda o seu coração, não muda a vontade de ajudar o próximo. Continua com aquele mesmo rancor, a mesma raiva. Se eu te ferir, eu vou te ferir mais ainda. Então, é difícil a gente ter esse dom da caridade. E para isso, conheceremos a árvore boa pelos frutos. Alertou já Jesus quanto a isso. Caso contrário, a palavra será como um sino que tine, ou seja, faz muito barulho, chama a atenção, mas não modifica o coração. Então, a gente tem que pensar muito em relação a isso. Que quando a gente decidir mesmo ter esse dom de fazer a caridade, de ajudar o próximo, a gente tem que ter
a força de vontade. Não fazer simplesmente para ser aceito num grupo. Por exemplo, eu posso chegar ali na Casa Verde e falar, bom, eu quero ser aceito pela Casa Verde, então eu vou fazer caridade, eu vou fazer tudo. Mas meu coração realmente está fazendo isso com desprendimento, com vontade? Se eu não estiver fazendo isso, nada adiantará. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Eu posso ter essa vontade, eu posso ter esse dom de conseguir transportar uma montanha, mas se eu não tiver caridade, qual o benefício disto? É aquela que a gente diz, a planta oca. Ter conhecimento espiritual não faz de um ser indivíduo caridoso. Muitos pensam desta forma. Eu tenho conhecimento da Bíblia, então eu sou caridoso. Eu tenho conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, então eu sou caridoso. Será que somos mesmo caridosos? E Jesus, mesmo que se diz agradecido a Deus por haver escondido o mistério divino dos sábios, aos revelado aos simples, referindo-se ao sentimento, à fé nos ensinamentos espirituais. A mediunidade é o entendimento das leis do universo. Dão sim ao ser maior responsabilidade frente à vida, e de posse disso devem ser seus detentores modificar suas condutas e buscar a humildade. O que é humildade? O que vocês entendem por isso? Humildade é eu andar com a roupa rasgada? Um farrapo? Isso é ser humilde? Não. Isto, às vezes, é necessidade. Ou, às vezes, isto é fazer um estardalhaço para mostrar ao mundo que eu sou humilde. Mas se você não tiver a humildade de saber, entender, e a caridade, ela envolve tantas outras coisas que a gente não consegue perceber. A caridade é empatia, quando você se coloca no lugar do outro. A caridade é quando você vê o outro errando, mas você não corrige com rispidez. Você vai lá e corrige com sabedoria, com amor, com educação. E isto é caridade. Mas muitas pessoas não entendem dessa forma. A fé também não é sinônimo de caridade, pois sem obra é morta, segundo o apóstolo Tiago. Com a afirmativa que, por mais fé que tivemos em Deus, em nossas próprias forças, nada seremos se não tivermos a caridade. Paulo chama a atenção dos religiosos em geral. A gente costuma ver muitos religiosos que, por ser dirigentes de alguma casa, por ser pastores, padres, rabinos, eles acham que esta maneira deles agir já está agindo com caridade, está salvando o mundo. Mas se ele estiver agindo de uma forma a qual não esteja condizendo com os ensinamentos de Deus, nada adianta isto. Muitos de nós acreditamos que a crença inabalável é a porta aberta para a ajuda do alto. Porém, se nós ajudarmos praticando aquilo em que cremos através dos bons exemplos, qual a vantagem de possuir a fé? Às vezes eu costumo ver isto em pessoas que se dizem incrédulas a Deus. E aí eu começo, às vezes, a conversar com essas pessoas e eu demonstro para eles que eles têm fé, que eles têm caridade. Por quê? Porque eles não têm maldade no coração. Eles só não acreditam em Deus. O que eles acreditam, sim, é que tudo é o acaso. Que não tem uma lei do retorno. Mas eles agem com bondade. Então, eles não têm a crença em Deus, mas eles têm o dom da caridade. Por isso que eu ponho aqui e friso essa frase, dom da caridade, porque nem todos nós temos ele. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres,
E ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Hoje, se qualquer um de vocês resolver vender tudo que tem e dar aos pobres, mas não tiver caridade, não vai adiantar. Então é isso que vocês têm que às vezes pensar, os atos de cada um de vocês. Qual é a melhor forma de você poder ajudar o próximo? Porque muitas vezes a gente quer ajudar, mas a gente ajuda humilhando. Outro dia, me aconteceu um fato quando eu estava fazendo um casamento lá no cartório, e veio um senhor e falou assim, eu tenho que te agradecer. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas o porquê que você tem que me agradecer? O que é que eu fiz? Ele falou assim, olha, eu venho direto trazer os noivos aqui para casar, eu sou um pastor lá de uma igrejinha simples, mas você trata todos da mesma forma. Eu trouxe pessoas mais abençoadas em valor, em dinheiro, e você tratou da mesma forma como esses que são pessoas simples. Aí eu disse a ele assim, o porquê que eu teria que tratar diferente? Qual a diferença dele, de um presidente, de um lixeiro, ou de uma pessoa que está como um mendigo na rua? É isso que a gente tem que aprender. Eu sei que muitos de nós, sim, agimos com interesse, porque aquela pessoa pode me dar algo em troca, então eu vou tratar bem aquela pessoa. Não. Nós temos que tratar todos iguais, independente da raça, cor e religião. É isso que a gente tem que muito tomar cuidado para não ofender as pessoas. Dar esmola é acabar com a necessidade material do próximo. É muito importante isso que a gente faz. É muito importante a ação que a Casa Verde faz em dar a cesta básica. Mas se não fizer isso com amor, nada adianta. Mas é preciso alertar as pessoas que tudo depende da intenção. Era justamente isso que eu estava dizendo. Depende da minha intenção. Eu posso fazer um estardalhaço, mas se a minha intenção não for boa, nada adianta. Se tivermos doação material com o objeto de aparecermos aos outros, então, para avaliarmos nossa consciência, estaremos nos enganando. Eu sei que tem muitas religiões que a gente paga uma missa, outras religiões evangélicas, às vezes, se você quer algo, você tem que pagar. Será que a gente pagar isto vai fazer com que Deus nos atenda? Além disso, corremos o risco de ajudar aos necessitados mais humildes e humilhá-los, e ao mesmo tempo com um ar de superioridade que o ferirá. Aqui ele está dizendo justamente isso. A doação desinteressada deve brotar da compreensão da lei de Deus, tornando-nos irmãos de quem ajudamos e tendo como único fim o amparo ou alívio do sofredor. Ainda que nesse trecho, Paulo instrui de que nada adianta nos autoflagelar-se com o intuito de mostrarmos que quem nos vê, quem somos, crentes em Deus. Mas é importante castigar o corpo com privações, sofrimentos e socar as más tendências, verdadeiras mães de nossa desgraça. Esse trechinho, todos nós trazemos algo que a gente sabe que não é bem para nós, mas que é umas tendências que traz talvez de outras vidas, e que se nós não corrigirmos nesta reencarnação, com certeza iremos voltar. E como a Terra está passando desse plano para uma regeneração, talvez nós não teremos mais essa chance. Então a gente tem que sempre buscar esse aprendizado, e sempre buscar tentar mudar o nosso comportamento. Algumas pessoas dizem, eu sou desta forma e não vou mudar. Mas o porquê disto? A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbe.
o apóstolo mostra que a verdadeira caridade traz a resignação. Resignação. O que quer dizer essa palavra? Eu sou resignado. A vida me impôs sofrimentos e eu aceito esses sofrimentos dizendo, não, esta é a minha resignação. Será que é a sua resignação mesmo, realmente? Ou você está buscando esse sofrimento? Então, o que a gente tem que entender também nesse trecho, que a gente tem que ser resignado, mas tem que buscar o conhecimento, tem que buscar a leveza no nosso coração, tem que buscar saber para poder ajudar. Que é o entendimento das dificuldades da vida como obstáculo a serem vencido, objetivando o progresso espiritual. Aliás, a bondade para com todos e depende do momento, pois a vingança e o ódio corrói, o sentimento enturvam e os sentidos racionais, enquanto o perdão enobrece o ser. Eu costumo dizer sempre assim para as pessoas, você tem que perdoar. Aí as pessoas, mas por que eu vou perdoar? Eu falo, o perdão não é para aquela pessoa que te fez o mal, o perdão é para você. Porque quando você perdoa, quando você não revida, você consegue afastar aquelas dores que você sente, porque toda vez que você relembra daquela mágoa, você fica enraivecido, você fica com o coração alterado, com seus instintos todo mexido. E quem que está sofrendo? É você. Sim, sabemos que a gente tem a lei da vibração. Mas será que vale a pena ficar dessa forma? Diz ainda que a prudência deve fazer parte de quem busca caridade, pois ser leviano traz consequências inesperadas e o orgulho do homem pode contribuir para o afastamento de Deus. Será que somos orgulhosos? Isso a gente tem que pensar mais um pouco. Não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Esse trecho aqui, ele não busca os seus interesses, quer dizer, eu não vou ajudar o próximo buscando algo em troca. Eu não me irrito se eu ajudei alguém e essa pessoa não me devolveu da forma que eu achava que ela teria que me devolver. Ele não suspeita das outras pessoas, porque ele ajudou uma pessoa aqui e aquela pessoa lá na frente, ele não vai ajudar porque, eu não vou ajudar porque com certeza ela vai ser ingrata comigo. A gente tem que pensar muito nisso. Eu acho que muitos de nós, às vezes, acabamos pecando porque a gente tenta fazer a caridade, tenta ajudar o próximo, mas a gente, no fundo do coração, a gente está esperando algo em troca. Se não for exatamente daquela pessoa, mas está querendo que Deus te devolva algo. Isso não quero aqui desmotivar nenhum de vocês para deixarem de fazer a caridade. Sim, teremos que ser persistentes, teremos que fazer, mas com desprendimento. Em um mundo onde o que mais vale é a satisfação pessoal, mesmo em detrimento da paz alheia, caridade busca decência e fraternidade. Todos nós precisamos ser levados a refletir sobre de que adianta levarmos vantagem em tudo se alguém estiver sofrendo com isso. Esse trecho é aquela famosa subir nas pessoas para ganhar um cargo melhor, para enriquecer melhor. Aqui justamente está dizendo isso. Aí ele faz isso e com esse dinheiro que ele recebeu a mais, subindo em cima de outra pessoa e maltratando aquela pessoa, ele vai fazer caridade com aquele dinheiro a mais. Essa caridade vai ter algum benefício? Com aquele dinheiro que ele maltratou aquela pessoa para poder receber mais? É isso que nós temos que pensar.
Com certeza, esta dor do próximo será revertida em desespero, rancor, violência, que mais cedo ou mais tarde acabará voltando-se contra nós mesmos, nossos filhos ou amigos. A lei do retorno. Irritar-se é a melhor forma de perdermos a razão. Por isso, a paciência e a sensatez fazem parte da caridade, levando o homem a pensar antes de agir. Esse trecho aqui, eu costumo dizer sempre para as pessoas, mas eu consigo fazer um pouco disto, mas tem muita gente que não consegue. Quando se irrita, é como o nosso querido amigo Rossando disse numa palestra, a gente vomita toda aquela raiva da gente em cima daquela pessoa. E aí a gente não consegue entender porque não tem paciência. A gente não pensa antes de agir, a gente não pensa no outro, não pensa que a palavra que você vai falar vai ferir o outro. Eu tomo muito cuidado com isso para não justamente cometer as injustiças. E é muito difícil. Não é todo mundo que consegue. Mas, aos poucos, da minha maneira de ser, eu vou ensinando as pessoas que estão ao meu redor essa paciência, essa resignação, essa compreensão de agir com caridade ao próximo, porque não é levar a vida a ferro e fogo. Assim devemos lembrar ao assistente que a justiça irá se fazer mais presente em nossa sociedade, libertando os seres da mentiras, intrigas que envolvem interesses pessoais. É a verdade prevalecendo e só ela pode nos libertar da ignorância, disse Jesus. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A fé, a caridade e o dom do amor está explícito nessa pequena frase. Tudo tem sua hora. Saber esperar é próprio da caridade. Quando um ser amplia sua visão além da vida material, vê nos horizontes a luz necessária para manter-se animado e vivo. Eu consigo, às vezes, analisar as atitudes das pessoas que não agem com caridade com o seu próximo, justamente por isso, porque eles não têm o verdadeiro conhecimento da vida pós-morte. Eles não conseguem entender que o ato que eles fizerem aqui e agora poderá trazer consequências na vida futura. Então eles agem achando que vão ficar oculto disso e não têm esse dom da caridade. Buscar na sabedoria cristã o esclarecimento para suas dúvidas, deixando de lado o desespero. É o caminho do equilíbrio proporcionado pela caridade. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas o maior desta é a caridade. Por que o maior delas é a caridade? Eu costumo às vezes dizer assim, que o sentimento que envolve qualquer tipo de relação, vem primeiro o amor, vem o respeito. Se nós colocarmos numa pirâmide, vem amor, respeito, consideração, diálogo. Mas o que vai sustentar tudo isto é o dom da caridade. Porque o amor sozinho ele não se sustenta. Mas o amor junto com a caridade e junto com o diálogo, mas eu costumo dizer o diálogo transparente. Muitas pessoas não têm esse dom de dialogar com o outro, mas falar toda a verdade. Eu costumo brincar sempre dos casamentos que eu faço, que geralmente as mulheres, vou pegar um pouquinho no pé de vocês, viu? As mulheres, quando estão no relacionamento, elas querem que os maridos adivinhem a vontade dela. Aí eu falo assim, você tem aquela bola de cristal para olhar e adivinhar o que o outro quer? Não. Então você precisa dizer a ele o que você quer com todas as palavras.
Aí eu cito alguns exemplozinhos bobos para que eles consigam entender justamente a necessidade de ter esse dom do diálogo. De repente, você tem a vontade de seu esposo tá saindo de casa, dar 10 passos e olhar para trás e falar assim, eu te amo. Mas você vai chegar para ele e vai falar da seguinte forma, olha, lembra aquela nossa amiga que casou semana passada? O marido dela, toda vez que vai sair de casa, olha para trás e diz que ama ela. Você pediu para que ele fizesse isso com você ou você contou uma história? Então é isso que a gente tem que ter. Caridade com o próximo e procurar usar o diálogo e entender que isso é uma forma de caridade. Mudança íntima, humildade, obras, exemplos, doações desinteressadas, resignações, bondade, perdão, prudência, decência, razão, tranquilidade e sabedoria, justiça, amor ao próximo como a si mesmo. Será que a gente age dessa forma? Bom, eu vou fazer aquilo com aquela pessoa, mas eu não quero que isso aconteça comigo. Mas eu vou fazer, ora, não tem problema. Será que você está agindo com prudência? Será que você está agindo com razão? Então é isso que a gente tem que pensar muito em todos os atos e todas as atitudes que a gente tem que tomar perante a vida. Paulo nos dá essa lição, mas muitos não conseguem compreender isso. Muitos acham bonito as frases que ele diz, ou aquela mensagem que eu coloquei no começo, mas não conseguem entender o que está escrito nas entrelinhas desta mensagem. E aí a gente veio aqui para tentar tirar um pouquinho a venda dos olhos de cada um de vocês. Um conjunto de atributos, a caridade é um conjunto de atributos morais e intelectuais que fará do espírito ser dono do seu destino. Quando a gente fala isso, é vocês que têm que decidir se vocês querem agir com caridade, querem melhorar, querem fazer uma reforma íntima ou não. Nós, que às vezes estamos próximos a vocês, podemos auxiliar, mas desde que vocês queiram um destino diferente do que vocês estão seguindo agora, nesse momento. E a gente agir dessa forma com a outra pessoa é uma forma de caridade também. O que define o seu destino não são suas condições, e sim suas decisões. Bom, eu vou decidir hoje aqui que eu quero ser feliz. Eu vou decidir hoje aqui que eu quero ajudar o próximo. Eu vou decidir aqui que eu quero agir com caridade. Então, eu estou tomando a minha decisão. E eu posso, através desta minha decisão, influenciar as pessoas ao meu redor. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso impor àquela pessoa que haja da mesma forma que eu ajo e tenha o mesmo pensamento que eu tenho. Isso é agir com caridade com a outra pessoa. Mas muitos de nós não entendemos isso. Muitos achamos que a outra pessoa tem que ter o mesmo pensamento, a mesma afinidade do que nós temos. E não. Isso é agir contra a caridade, não a favor da caridade. A fé, a esperança, indispensável para uma existência sensata e confiante, são assessores da caridade, que será o sentimento principal a ser buscado pelo homem de bem, libertando-o de seu egoísmo e encaminhando-o para o reino de Deus. Será que eu preciso explicar? Essa frase aqui, ela já está dizendo que nós temos que caminhar, sim, para obtermos o reino de Deus. Mas de que forma? De que maneira? Todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. O que seria isto? Como que cada um interpreta esta frase? O que é caridade para o próximo? O que é caridade para vocês? O que é agir
como essa máxima? Será que vocês conseguem ampliar, às vezes, as visões de vocês para que possam entender isso, o que Allan Kardec quis dizer? Talvez sim, talvez não. Diferente de outras religiões que colocam como essencial para a salvação a frequência exclusiva em suas fileiras, a doutrina espírita mostra que o que interessa é a prática da caridade, seja ela feita que religião for. Às vezes eu costumo dizer assim para as pessoas que têm algumas perturbações espirituais. Eles têm a mediunidade, mas não querem exercê-las, não querem trabalhar em prol do bem. Porque eu sempre fui de uma certa religião, então eu não posso trabalhar a minha mediunidade. Eu costumo dizer, então, o que você faz? Vai na religião que você frequenta, seja ele qual for. Participe, faça caridade, ajude o próximo, faça oração. Esta forma vai ajudar e é uma forma também destas pessoas agirem com caridade com o seu próximo. Porque inconscientemente eles fazendo isso, eles vão estar agindo e vão estar se melhorando e melhorando as pessoas a qual eles estão dedicando as orações. Jesus nunca disse que esta ou aquela doutrina deveria ser seguida. Não. Mas, infelizmente, nos tempos de hoje e antigamente, foi dada uma placa de igreja para salvação. Se você não seguir tal igreja, você não vai ser salvo. Será? Sim, devemos congregar, sim, devemos estar frequentando um local religioso, mas não adianta a gente frequentar somente por obrigação. Mas sim, resumiu a lei e os profetas em amar Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Esta é o lema do Espiritismo. Allan Kardec reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Será que a gente tem má inclinações? Será que a gente já está perfeito? Não. Todos nós temos. Por mais que a gente tente esconder essas más inclinações nos que estão próximos da gente, lá no fundo do coração a gente sabe aonde a gente está errando. Sabe quais as más tendências que nós temos. E cabe a nós procurar fazer essa reforma íntima para poder, pelo menos, melhorar um pouco nessa vida. Eu costumo dizer, muitos não vão melhorar 100% de um dia para o outro, mas se ele der, por ano, um passo no rumo da sua reforma íntima, no rumo das suas más inclinações, tirando elas, ao final da vida, quantos passos vocês deram? Isto é você agir com caridade com você mesmo. Então, por isso que eu falo, esse dom da caridade é muito amplo. Só que nós exploramos somente os 5% que eu disse. Para encerrar, mostrar a todos vocês que nem Paulo, nem Jesus e muito menos a doutrina espírita quer que sejamos santos. Muitas pessoas acham, bom, eu vou virar espírita, agora eu vou virar santo. Não, eu vou frequentar aquela tal igreja que eu vou virar um santo. Não. O que Paulo quer dizer é justamente que nós temos que, sim, procurar a melhorar. Os espíritos superiores sabem de nossas limitações e ensinamento cristão. São um ensinamento para ajudar-nos a suportá-los. Talvez as outras religiões não tragam esse conforto que a gente sabe, o motivo e o porquê que a gente está passando aqui. Isto também é uma forma de a gente agir com caridade com a gente e com as pessoas que estão ao nosso redor.
instruindo-os, ensinando-os, acalmando corações de cada um. O que se espera do verdadeiro espírita ou cristão, que tem o mesmo sentido, é o esforço constante em analisar-se moralmente. O que é isso, analisar-se? Analisar o ato de cada um de vocês, se vocês estão agindo correto, se é isso mesmo que vocês querem da vida de vocês. E sempre que se perceber fora dos atributos que constituem a caridade, que ergue a cabeça, recomece novamente o caminho sem desespero ou pressa para os passos firmes e corajosos. Isso é o que eu tinha para dizer para vocês hoje. E teria algumas perguntas, teria algumas respostas, mas eu vou deixar isso para uma próxima oportunidade que tiver para eu continuar essa palestra. Mas para vocês só questionarem um pouco, o que é a prática da caridade? Como desenvolver a caridade? Quando fazemos a caridade? Quais são os tipos de caridade? Quem possui caridade? Por que devemos fazer a caridade? O que é a caridade espiritual? Eu vou deixar somente essas frases aqui para vocês, para refletirem. E vou encerrar agora aqui a minha palestra e vou deixar aberto para se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta ou também debater no grupo, fiquem à vontade. E muito obrigado pela atenção de todos vocês. Boa noite. Terminou ainda não, Edivaldo, não dá para responder as perguntas. Então, deixa eles perguntarem. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade, tá? Eu gostaria de elogiar. Pode falar. Parabéns, Edivaldo. Ótimo tema, ótima explanação. Muito bacana mesmo. Olha, mais aprendizado. E venham outras. Estou achando ótimo também essa diversidade aí de palestrantes, está sendo muito bom mesmo. Mas eu ainda acho que do suicida tem que ser o senhor, viu, seu Flávio? O senhor do suicida e do desaparecido, o senhor ou a Carla? Ótimo.